Bem-vindos novamente ao nosso curso de Bombeiro Civil. Eu sou a professora Adriele, para quem ainda não entrou aqui na nossa aula, sejam todos bons estudos e daremos continuidade ao nosso trabalho das aulas anteriores. Na última aula que nós estávamos aqui, os nossos estudos, mas ao final eu deixei a atividade que vocês falassem com as palavras de vocês a importância do plano de atendimento à emergência e do equipamento de proteção individual. A partir disso, o que acontece? Funciona dessa forma aqui no nosso curso. Temos 8 minutos computados de atividade para vocês realizarem o que eu deixei, ok, pessoal? E hoje aqui, continuando a nossa aula, eu vou trazer a resposta da importância do plano de atendimento à emergência e dos equipamentos de proteção individual. É isso que nós estudaremos hoje aqui na nossa aula. Vou estar compartilhando a tela com vocês para a gente estar iniciando aqui a nossa aula. Pessoal, essa daqui, ela é a NBR 15219 de 2005. É uma norma brasileira técnica e, como já foi falado para vocês nas outras aulas, o que rege as NBRs é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Então, vamos dar início. Vocês vão conhecer o Plano de Atendimento à Emergência pelo nome de PAE também. PAE, Plano Atendimento à Emergência. Então, se vocês verem em algum lugar escrito PAE, corresponde ao objetivo aqui da nossa aula. A NBR começa pelo prefácio, onde apresenta tudo que vamos ter aqui. Fala-se um pouco da ABNT, o que é a ABNT, para que serve a ABNT, diz quando foi elaborada essa NBR competente ao plano de atendimento à emergência, introduz aqui para nós a importância e a necessidade dessa normativa. E agora começamos pelos requisitos. O objetivo, onde fala que é elaborar, implantar, manter e revisar um plano de emergência. Vocês vão ver que, além de prevenir as emergências, este plano também está linkado para que as empresas consigam o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, o famoso AVCB. Então, ele é um documento de extrema importância para as empresas. Algumas referências normativas que têm que estar interligadas. Uma coisa interessante aqui para vocês, a NBR
16134, ela foi substituída, ela não é válida mais. Agora, aqui está no local dela, é a 16.820, tá bom, pessoal? Então, não esqueçam de anotar aí que a 13.434.2, ela foi substituída pela 16.820. Toda a IBF, ela vai apresentar a sua parte de definições. E aqui, olha que legal, temos a definição do bombeiro profissional civil, que corresponde lá em NBR 14.608, que nós vimos na aula anterior. Viu que todas as normativas estão interligadas? Temos aqui a definição para a brigada de incêndio, que também vamos encontrar na NBR 14.276, e a definição de grupo de apoio. O que é esse grupo de apoio para o profissional bombeiro civil? Vão ser pessoas treinadas e capacitadas para executar procedimentos básicos, ou seja, princípio de incêndio. Essas pessoas, elas não combaterão ao incêndio conforme um bombeiro civil, mas elas podem atuar no princípio, na evacuação diária, já vai ser de suma importância e ajuda para vocês. Temos aqui definição de emergência, perigo, planta. Vejamos, ó, emergência conforme a NBR 15.219. É uma situação crítica, representa perigo à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. Ela precisa de uma intervenção imediata. Então, quando te pedirem assim, defina conforme NBR 15.219 a palavra emergência, você vai vir aqui na parte do tópico de definições e copiar o que está descrito. Temos a situação de perigo. Perigo é o que vai ser provocado lesão ou dano à pessoa, ao meio ambiente, ao patrimônio ou ao conjunto todo. E planta. A planta não vai ser aquela plantinha que a gente cultiva em casa. A planta, quando a gente falar sobre isso, é o local. É onde você está situado. Se você está trabalhando num show, então o show é a sua planta. Você tem que conhecer todos os locais onde está o palco, a arquibancada, os banheiros. Isso é a sua planta. O ponto de encontro. O ponto de encontro, ele é um local seguro aonde está ali ocorrendo um sinistro, você pede para as pessoas ir para esse local e ali não ocorrerá vítimas. Então, podemos dizer que ele vai ser um local de proteção. População física. Vocês lembram que na primeira aula eu citei como exemplo a ABCZ, que tem a população fixa, ou seja, os colaboradores que trabalham lá durante todo o período do ano, e agora, na época do evento de Exposebu, temos uma população flutuante, ou seja, é uma população que vai lá num período de tempo. Ela não vai todo ano, ela vai num determinado tempo do ano. Então, ela é uma população flutuante. É uma população que muda, que vai, mas também vai embora. O profissional habilitado. O profissional habilitado é o que tem a formação de prevenção com carga horária mínima de 200 horas, conforme esta norma, para risco baixo, 300 para risco médio e 400 para risco alto. Lembrando que nós estamos falando dessa NBR, tá bom, pessoal? Temos aqui a parte de primeiros socorros, 60, médio 120, 240 e assim por diante. Volto a deixar claro, estamos falando da NBR 15.219. Temos aqui as definições de risco, alto, baixo, iminente, médio.
Rotas de fuga. O que são essas rotas de fuga? São os locais de saída que serão sinalizados. Se vocês se recordarem, eu voltarei um pouquinho lá nas aulas anteriores, eu citei saídas de emergência, quando eu falei lá a respeito da NR23. As saídas de emergência podem ser consideradas ali uma rota de fuga. Só que até sair da saída de emergência, você vai passar por corredores. E esses corredores é o que estamos falando aqui. Só que para você passar por esses corredores e saber quais corredores você tem que passar, eles têm que estar devidamente sinalizados com aquelas placas verdes. Aquelas placas verdes que têm os desenhos conforme veremos nas próximas NBRs, ok? Saída de emergência, aqui apresentando a outra NBR, que é a 9077. Sinistro, olha que palavrinha a gente está encontrando toda hora aqui nos nossos estudos, que é ocorrência de risco. Aqui já dá outra definição, ela é ocorrência proveniente de risco que cause prejuízo ou dano. Mas a gente, interligando com o que vimos na aula passada, é sinônimo, vai ser a mesma coisa, não é, pessoal? Terceiros. Terceiros é uma prestadora. Vamos continuar com o nosso exemplo da ABCZ. Nessa época de eventos de Expo, o que acontece? Temos fazendeiros que mandam seus gados para serem expostos, não temos? Então, eles são considerados os terceiros da ABCZ. Lá eles têm os nomes de associados, né? Mas trazendo para o nosso mundo, eles são os terceiros. Chegamos agora na parte mais abrangente do plano de atendimento à emergência, que é a elaboração. Ele vai ser elaborado por um profissional habilitado, ou seja, um profissional habilitado em segurança do trabalho ou o bombeiro civil, pessoal. Você é capacitado a elaborar esse documento. Por isso, essa norma aqui nos estudos. Então, vamos lá saber o que deve constar nesse documento. Você deve começar ele com a localização, as características, distância de outras edificações, grau de risco, distância da unidade do corpo de bombeiros, se existe um plano de auxílio mútuo. Vocês se lembram o que significa plano de auxílio mútuo? Que é plano de atendimento mútuo. E se te acontece um sinistro, você pode solicitar a ajuda para o seu vizinho. O seu vizinho vai te ajudar a resolver esse problema. Vamos falar sobre a construção. Aqui vamos identificar alvenaria, concreto, metal, madeira. A ocupação, se é industrial, comercial, escola. A população, por isso a definição de fixa e flutuante. Apresentaremos as características e a cultura. Olha que interessante. Se a população de uma indústria ela tem uma cultura de prevenção, se eles já vão, no primeiro ato que você soar o alarme de incêndio, eles já vão evacuar com eficiência e agilidade, você deve constatar isso aqui no seu plano. Porque caso não seja dessa forma, ao pegar o corpo de bombeiros, eles sabem que aquela população daquela empresa, ela requer um pouco mais de cuidado, ela requer um nível melhor de atenção para que não ocorra as vítimas. Se há pessoas portadoras de deficiência e algum outro risco inerente à atividade, como, por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa que tem muitos pérfuros cortantes. O que são pérfuros cortantes? São materiais tipo agulha. Então, você trabalha ali, você então tem um risco grande de quê? De corte. Então, já é um risco inerente, é um risco a mais. Os recursos humanos, como, por exemplo, cipeiros atuantes, brigada de incêndio, grupos de apoio, extintores de incêndio em grande quantidade, iluminação de emergência adequada, sprinklers adequados e funcionando, sistemas de hidrante e quais tipos de hidrante, chuveiros, olhos d'água, sistemas detectando de fumaça, tudo isso deve constar no seu documento. E após fazer todo esse levantamento, o profissional ele vai fazer um levantamento de riscos da planta, ou seja,
Ele vai levantar os riscos do ambiente. Se tem algum risco de desmoronamento, alagamento, tudo isso deve ser detectado no seu documento. E o que que acontece? Essas análises técnicas, elas têm algumas técnicas no qual que você vai utilizar. Para quem é um profissional de segurança do trabalho, já vai conhecer alguns nomes que nós vamos mostrar aqui. Mas para você que não é, não se preocupe. Você pode aprender com o tempo. Vou mostrar algumas aqui para vocês depois, as mais usadas, mas vamos citar aqui apresenta do curso, que é a Wi-Fi, o checklist, a RASOP, árvore de falhas, diagrama de lógica de falhas, também tem o diagrama de espinha de peixe. Todos esses você pode utilizar. Mais para frente eu demonstro um por um para vocês, ok? E o corpo de bombeiros e a comunidade em volta também devem ser envolvidos. O corpo de bombeiro, quando é num distrito, é somente ele que vai ter, porque vai estar envolto de empresas, e por isso a atuação do PAN, mas se for um local residencial ou comercial, provavelmente vai ter uma população em volta. Aí, a partir dessa população, você tem que envolvê-la. Já vimos centenas de casos na televisão, por exemplo, de aviões que caíram em residências. Então, numa situação dessa, pensando nessa situação, entraria você ali como bombeiro civil, você faria um isolamento de área. Primeira coisa a fazer, você iria isolar a área para que nenhuma outra pessoa, um civil, pudesse entrar ali naquele local. E depois disso, o corpo de bombeiros, juntamente com você ajudando, iria atuar. O plano deve ser também falado sobre o grau de ocupação. O que é esse grau de ocupação? A área construída e a área aberta. É sempre bom identificar. Após você fazer tudo isso, você começa a implantação do plano de contra-incêndio. O que começa? Você começa a divulgar para os brigadistas, divulga para os cipeiros, divulga nos treinamentos de integração. Quando são realizados os treinamentos de integração? Os treinamentos de integração são realizados sempre em admissão e periódicos. Ah, Adriele, mas eu sou contratada só temporário para atuar na empresa. Uma vez por ano, a empresa me contrata para que eu possa prestar as minhas consultorias. Então, você sabe que uma vez por ano, toda a população daquele empregador vai passar por um treinamento com você, divulgando e treinando sobre o plano de atendimento à emergência. Vamos diferenciar a parte de divulgação e treinamento. Vamos lá. Divulgação. Divulgação, você vai divulgar nos quadros das empresas, por WhatsApps corporativos, por e-mail. Agora, o treinamento. O treinamento, você vai fazer exercícios simulados. Exercícios no qual você vai pegar os riscos que podem acontecer na empresa e vai simular que está acontecendo. E ali você vai medir as melhorias e não conformidades daquela empresa. Aqui, pessoal, apresenta, conforme eu já falei na outra aula para vocês, o que tem que constar na ata. Então, só para relembrar, a ata tem que ter data, horário, tempo gasto de abandono, tempo no retorno, no atendimento de primeiros socorros, na atuação dos profissionais envolvidos, o comportamento da população. Às vezes, você vai fazer um exercício simulado e aquele seu colaborador não quer sair, ele não acha relevante. Você tem que descrever tudo em ata. A participação do Corpo de Bombeiros, e lembrando que quando o Corpo de Bombeiro ele participa desse evento, você deve registrar o tempo que ele gastou para chegar ao seu evento. Não se esqueçam disso.
registrar se houve ajuda externa do PAN, se teve falha de equipamentos, falhas operacionais ou qualquer outro problema levantado. Um detalhe importante: os exercícios simulados devem ser sempre avisados com antecedência. Eu dou a dica aqui para vocês de avisarem com pelo menos 2 meses de antecedência. Quando eu estava lá em campo atuando, a gente fazia essa adequação de 2 ou até 3 meses antes, e quando estava chegando perto, ainda corria o risco de dar errado. Então, quanto mais precavido vocês puderem ser, melhor. Então, usem sempre isso. Sejam precavidos. Outro detalhe importante aqui que vamos ver que muitas coisas de melhor entendimento do nosso plano vai estar nos anexos logo abaixo. Então, não se esqueçam que todas as NBRs têm os anexos no qual será complementado o conteúdo que nós vemos. O alerta, como já falamos, ele vem a respeito de um alarme sonoro, ele pode ser um rádio, ele vai ser da melhor forma que aquela empresa analisar. A análise da situação, que é a prevenção. O apoio externo, como falamos, você então vai dar o seu nome, número do telefone, endereço completo, a característica da emergência. Só após isso, o bombeiro vai chegar até o seu local e neste documento você sempre tem que pôr os primeiros socorros que você sempre vai dar, porque você é capacitado para isso, diferentemente de um brigadista, você é capacitado para um atendimento de socorro avançado. Um detalhe importante, pessoal, não se esqueçam de nenhum item. Por mais que vocês achem óbvio, todo detalhe é importante. Um detalhe que fica para o plano de atendimento de emergência aqui é que os simulados eles ocorrem anualmente. Contudo, mensalmente deve ser realizada uma reunião com você, bombeiro civil, brigadistas e os cipeiros, se for uma CIPA atuante nesse segmento. E dentro disso, tem algumas regras no qual vocês devem seguir. Calendário dos exercícios de abandono, funções de cada pessoa dentro do plano, condições dos equipamentos que eles podem usar, apresentação dos problemas, atualização de técnicas e táticas de combate. Você não pode ficar somente numa tática que você aprendeu em determinado ano. Você tem que se atualizar. E outros assuntos que seja pertinente ali à empresa no qual você trabalha. E nesse item, a gente vê o que vai se tornar uma reunião extraordinária. Para quem não sabe, reunião extraordinária é aquilo que acontece fora do programado. A reunião da extraordinária vai ocorrer quando você fizer um simulado, quando houver um sinistro, tiver um risco iminente, alguma alteração no processo industrial e alguma previsão de execução de um serviço que vai gerar um risco muito grande na situação. Aí você vai reunir junto a brigadistas, cipeiros e tratar estratégias para que possa melhorar a situação e que a prevenção atue em primeiro lugar. O plano de emergência ele vai ser revisado anualmente. Por que ele vai ser revisado anualmente? Porque os sinistros podem se modificar. Só que se antes disso você detectar alguma coisa, você pode e deve revisar o seu documento. Então, aqui vão os 3 itens importantes a você se atentar para atualizar o seu documento.
ocorrer alteração significativa em processos industriais de serviço e layout. O que é isso, professora? É quando você troca uma máquina, é quando você faz um procedimento operacional padrão diferente, ou quando você altera o layout. O que é alterar o layout? Sabe quando você está lá na sua casa e você decide mudar um móvel de lugar? Então, isso é uma alteração de layout. Trazendo para a empresa é quando você vai fazer uma modificação no ambiente. Simples entender, não é mesmo? Então, é isso que você vai fazer para atualizar o seu plano. Outro detalhe importantíssimo: o profissional habilitado para redigir o plano, ele deve sempre falar com o coordenador geral da brigada e os chefes da brigada. Por quê? Porque ele que vai trazer as informações essenciais para a elaboração desse documento. Pode falar com o bombeiro civil do local, porque às vezes você é contratado apenas para redigir o documento, um representante do grupo de apoio, ou seja, você tem que ouvir as pessoas da empresa no qual você está indo com esse documento. E após isso, a cada 12 meses, é interessante haver uma auditoria desse plano. O que é uma auditoria desse plano, professora? É ver se esse plano funciona. É como fosse um treinamento, igual a gente fala. A pessoa vai verificar item por item, vai pedir que seja feito e vai atentar-se às não conformidades. Aqui agora, a gente chegou nas partes dos fluxogramas da NBR 15219. Temos aqui os procedimentos contra incêndio. Começamos sempre aqui pelo início e é só vocês darem o segmento. Ele é muito autoexplicativo. Qualquer dúvida que vocês terão, é só vocês anotarem que depois será respondido. Mas creio eu que vocês, seguindo as certas indicadores, vai compreender bem o fluxograma. E segue o modelo que você vai fazer o seu plano. Aqui é a forma que o documento deve constar em digitado. Você põe item por item e vai só descrever sobre ele. Olha que fácil. Lembrando que tudo isso aqui é ainda como descrever, pessoal. Pessoal, então aqui a gente finaliza a NBR, que é o Plano de Atendimento à Emergência, que foi o que eu pedi que vocês descrevessem a importância do caderno de vocês. Lembro que foi dito no começo da aula anterior, que vocês leiam as NBRs na íntegra, tá bom? Não se esqueçam, façam a leitura delas. Agora a gente vai aqui ver um pouco da NR6, que é a norma regulamentadora 6, que trata sobre equipamentos de proteção individual. O que ela é, quando surgiu? Ela surgiu lá em 1976 com a consolidação dos artigos da CLT. A CLT, ela surgiu com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas esteve no poder por 15 anos. Ele foi um presidente ditatorial,
Contudo, ele foi o presidente que mais trouxe ações de segurança e trabalho para a população. Então, ela retrata no artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e com estado de conservação ok. E caso não ofereça proteção adequada, deve-se procurar por outro equipamento, porque não pode ocasionar nenhum dano à saúde do colaborador. Então, se você trabalha em uma empresa como bombeiro civil, é responsabilidade do empregador te fornecer os seus EPIs necessários. Vocês recordam que quando estudamos lá na Lei 11.901, que lá menciona quais são os conjuntos adequados para você, bombeiro civil? Então é obrigatoriedade deles, conforme NR6, passar esse material para vocês. Agora, se você é um profissional que trabalha temporário, que você trabalha por contrato, aí vocês têm que fazer um acordo com o que vocês estão ali sendo contratados. Talvez, nessa hora, você que tenha que ter o seu material. Então, cabe a nós também o bom senso. O meu exemplo anterior, ele é a respeito de um bombeiro civil que ele é contratado, ele é um colaborador físico ali de todos os dias. Agora, para os temporários, cabe o bom senso de como adequar com o seu futuro empregador. A portaria 3.214, ela aprova as normas, e nessa época aqui surgem 28 normas regulamentadoras, e dentro dessas 28, a de EPI já estava junto. Então, ela é uma das normas regulamentadoras mais antigas que existe aqui no Brasil. O objetivo da CNR, ela consiste em aprovar, comercializar e fornecer os equipamentos de proteção adequado. E tudo isso aplica-se aos fabricantes de importadores também. Por quê? Se você tem um EPI que ele é internacional, para ele funcionar aqui no Brasil, ele tem que passar por uma série de coisas lá no Inmetro para constatar que ele está ok, que ele está conforme a legislação brasileira. E o certificado de aprovação? É aquele númerozinho assim que a gente encontra lá no EPI, que a gente digita no site, como eu ensinei para vocês, consulta CA, e vai sair toda uma descrição. Entendem como que é importante esse número? Ele trata de processos de renovação, quando são necessários, porque um CA vence, aí a empresa tem que renovar, ou às vezes, muitas das vezes pode acontecer de trocar. O EPI só pode ser comercializado se o CA for válido. Então, vocês têm que se atentarem a tudo isso, viu, pessoal? Não se esqueçam. E outro detalhe importantíssimo, o EPI deve apresentar sempre caracteres indelegáveis e legíveis. O que é isso? O CA não pode estar rasurado. Se tiver ali um risco que não dê para entender, já não está ok. O que a gente acontece também? A adaptação de EPI para uso de pessoa com deficiência. Isso está disposto no item 6.8.1. Você tem que ter um EPI adequado para o seu colaborador. Vamos supor que você use óculos. E aí você não se adaptou a um óculos de ampla visão para colocar por cima do seu óculos. Não te deixou eficaz. E você solicitou a esse empregador que ele te dê um óculos de EPI que tenha grau. Isso está embasado aqui na norma regulamentadora 6. Ele pode e deve fazer isso. E ainda se tratando de CA, cabe ao órgão nacional e de saúde do trabalho, através do CA,
estabelecer os regulamentos de aprovação, emitir ou renovar, fiscalizar a qualidade do EPI, porque toda nota fiscal deve constar o seu CA. E por quê? Através disso, consegue fiscalizar para onde foi cada lote, solicitar recolhimento de amostras e suspender ou cancelar algum CA, caso veja que não esteja mais adequado. Caso esteja identificada alguma irregularidade ou denúncia, esse órgão também pode requisitar as amostras. E caso a empresa que possua algum estoque e que não cause nenhum dano, tá ok. E que tem o CA na nota, ok. Mas caso isso não esteja ok, pessoal, aí a empresa pode receber uma advertência ou multa sobre aquilo. As definições. EPI é todo equipamento de uso individual que é fabricado para oferecer a proteção contra os riscos ocupacionais existentes no âmbito do trabalho. E temos também o equipamento conjugado de proteção individual. Lá na legislação 11.901, a gente fala que o capacete ele vem com a proteção de face e olhos, não é mesmo? Então, ele é um equipamento conjugado de proteção individual. As responsabilidades de uma organização mediante o uso de EPIs. Adquirir somente se aprovado, orientar e treinar o empregador. Então, você tem que receber um treinamento como usar o EPI. Adriele, mas se eu sou o bombeiro civil, eu que vou treinar as pessoas, como que eu vou receber o treinamento? Através de escolas que possam te fornecer o curso. Você tem que estar sempre se atualizando. Vocês têm que continuar estudando. Você vai estudar sempre. O seu curso, a sua profissão faz com que você continue estudando. Você não é um profissional parado no tempo, estagnado. Uma norma atualiza, você tem que estudar. Você vai estudar sempre, pessoal. E você fornece ao empregado gratuitamente. Não pode ser cobrado. E quando for comprovada ali alguma inviabilidade técnica, ou seja, que não for suficiente, cabe à organização tomar caracteres administrativos e suspender o uso daquele equipamento de proteção. Deve-se também registrar o fornecimento, podendo adotar de livros, fichas, sistemas eletrônicos, biométricos e exigir o uso. Agora, uma coisa importante. Você deve limpar os seus EPIs, contudo, a empresa deve vistoriar, ela deve se responsabilizar por essa manutenção. Então, como que ela se responsabiliza? Vistoriando se o seu equipamento de proteção individual ele está limpo. Então, ela precisa sempre verificar. Ela vai chegar para você: ei, você limpou o seu óculos? Ele está ok? Então, isso é normal, isso é exigência da norma regulamentadora. Substituir quando for danificado ou extraviado. E quando tiver qualquer irregularidade observada, deve-se imediatamente comunicar ao órgão nacional. O que é o órgão nacional? O Ministério de Trabalho e Prevenção. E o trabalhador, o que ele tem que fazer? Porque a gente falou até agora só do empregador, não foi mesmo, pessoal? Então, agora a gente vai falar do trabalhador. O que ele deve fazer no uso ali dos EPIs dele? Ele tem que usar o que for fornecido, mas aqui há uma ressalva. Se o equipamento de proteção individual que te forneceram, ele te incomodar a níveis de te machucar, você
tem o direito de pedir que seja trocado. Você não tem a necessidade de usar algo que esteja te machucando. Então, não se esqueçam disso, mas também não usem de má fé. Você usa um equipamento de proteção individual que está em bom estado e que não está te machucando. Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Já pensou? Você for na feira comprar frutas e for com seu capacete? Não é a finalidade que se destina, não é mesmo? Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação, conforme já falamos. Comunicar a organização quando extraviado, danificado, alterado, ou resumindo, impróprio para uso. E cumprir o que for determinado aqui pela organização. Viram a importância do que eu citei lá atrás de ser responsável, disciplinado? É porque você cumpre normas e regras. E como que eu seleciono o EPI? Eu vou considerar a atividade, aqui no nosso caso eu vou considerar a legislação, porque a legislação dita o que tem que ser feito, as medidas de prevenção, o disposto no anexo 1 da norma, que vai citar os que são para cabeça, os que são para braço, face, a eficácia necessária para o controle de exposição, é toda uma análise que o profissional de segurança do trabalho faz. Eu tenho certeza que eu devo ter aí colegas profissionais de segurança do trabalho e sabem qual que é a dificuldade em selecionar um equipamento de proteção individual. O que também deve ser exigido? As exigências estabelecidas pela norma, a adequação ao conforto, conforme já falamos, e a compatibilidade em caso de usar vários EPIs. Vamos aqui ao exemplo do capacete. Você põe o capacete com a proteção de face, mas você vai ter outro óculos ali junto para te proteger os seus olhos. Mas vamos supor que um está se sobressaindo ao outro. Então, não é interessante, pessoal. Então, vocês não podem estar fazendo dessa forma. E em caso de alergias, sempre pedir aos colaboradores que consultem assistência médica, levando junto ao médico o equipamento de proteção individual. Não adianta nada você chegar lá para o médico e falar assim: a minha botina está me dando alergia. Não adianta. Você tem que levar a botina para o médico, para ele ver o material, para ele fazer as análises de exames de alergia. Sempre leve o seu equipamento de proteção individual ao médico quando você vê que está tendo alguma alergia. Então, gente, o EPI ele é fundamental para garantir a saúde e proteção do trabalhador. Ele vai evitar consequências negativas, vai evitar acidentes e também vai evitar doenças ocupacionais. Isso vai fazer com que uma empresa ela seja zero acidentes e tenha uma conscientização de segurança nota 10. Então, para que vocês possam conhecer todos esses equipamentos, é necessário elaborar um estudo de risco ocupacional. O que é esse estudo de risco ocupacional? O profissional habilitado, e a gente pode aqui incluir vocês que estão no estudo, ele vai verificar todos os riscos ali da empresa. Ele vai fazer planilhas, relatórios, e mediante a isso vai ver quais os EPIs adequados. O EPI, ele protege individualmente. Então, fica aqui a dica de não emprestar o seu equipamento para ninguém, mesmo que ele diga que vai limpar. Outro detalhe importante é as questões de atenuações. Sabemos, por exemplo, em ruído, que o nível de ação é 80 decibéis e a partir disso já vai incomodar o ouvido da pessoa. Então, você vai ver sempre lá no pacote do seu EPI quanto que ele atenua. E verificando o seu PGR, você vai ver quanto de risco auditivo tem. A partir disso, você faz uma conta básica
de subtração e vai ver se você está dentro da conformidade. O ideal é que esteja sempre abaixo de 80 decibéis. A periodicidade de troca, higienização e conservação. A periodicidade de troca, ela é muito polêmica, porque vamos pegar aqui, por exemplo, a bota que os senhores vão utilizar. Pode ser que uma pessoa gaste mais a sua bota do que outra e precisa ser trocado mais depressa. Então, a gente utiliza o bom senso, pessoal. Na questão da higienização, a higienização é recomendável que seja feita semanalmente e para a questão de óculos, sempre que estiver embaçado. Os treinamentos. A norma não menciona a periodicidade de data dos treinamentos. Contudo, geralmente, o treinamento de NR6, ele costuma ser feito anualmente. E o que vai ter no meu treinamento? Vai ter a descrição dos equipamentos, o risco ocupacional, restrições e limitações, a forma adequada de uso e ajuste, manutenção e substituição e cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação. Se liga nessa dica. A fiscalização pelo Ministério pode ser feita na empresa em qualquer época do ano e vai fazer com que você passe por momentos tenebrosos se você não tiver feito os itens que a gente falou aqui para trás. Então, para que isso não aconteça, devemos sempre realizar um checklist a respeito do uso de EPIs, mensalmente ou semestralmente, e depois a introdução de uma auditoria interna, para saber que está tudo ok. Além disso mencionado, o SESMIT, no qual você pode fazer parte, lembra que eu falei para vocês lá na nossa aula anterior, que caso a empresa não tenha um departamento de segurança do trabalho, você vai ser esse departamento? Então, a gente está falando então ali do SESMIT. Ela vai possuir uma ficha técnica de todos os equipamentos. Veja a imagem aqui, ó. Vocês vão procurar conforme tal título na internet, vai sair a imagem, digitarão CA e aí vai sair todos os dados que vocês necessitam. E qual que é a relação da NR6 com a 17? É a questão do conforto que a gente falou, pessoal. Então, não se esqueça, equipamento machucando não pode ser usado. E por que eu devo recolher um EPI? Muita gente não gosta dessa ideia de recolher o EPI. Só que por que eu devo recolher o EPI? Eu devo recolher o EPI porque muitos profissionais deixam de usar o EPI novo que eu forneço e continuam utilizando o antigo. Embora pareça óbvio, nós, infelizmente, temos pessoas de má índole nesse mundo nosso. Então, devemos, ao máximo, evitar a má índole, pessoal. Então, fica aqui uma mensagem de segurança para vocês. A segurança consiste na responsabilidade de saber agir da maneira correta. Eu desejo a todos aqui um bom estudo nessa nossa aula que tivemos. E continuem anotando dúvidas que surgirem. E até um próximo momento.